Cara, então, vocês querem que eu fale de Subahibi, né? Cara, a primeira vez que eu joguei Subahibi foi uma das últimas visual novel, assim, grandes que eu li em inglês, né? Que o que aconteceu? Eu tava lendo, assim, na pandemia, todas as visual novels que eram aclamadas, porque eu gostei muito de Desiree, que foi a minha primeira visual novel longa em inglês, né? Eu já tinha visto outras coisas antes, tipo Sayano Uta, que até o vídeo antigo, pra quem já viu, né? Steins Gate já tinha lido, sei lá, os basicão, o Katawa Shoujo já tinha lido, mas faltava, né? Faltava o infame aí, né? Faltava o grandioso aí, o poderoso, né? O Desiree, né? E 300 outras mil visual novels longas, porque eu não li a visual novel longa. Desiree foi minha primeira. Eu amei. E eu li no começo do período da pandemia. E eu fiquei tipo, caralho, esse bagulho é foda mesmo. Aí passou um tempinho, porque visual novel longa leva certa exaustão pra você ler, especialmente a primeira vez. E eu peguei uma que a linguagem era difícil, que era o Desiree em inglês, né? Eu não tive dificuldade, mas é porque eu já sei inglês fluente faz tempo. Mas o negócio é divertido pra caralho, né? Foi um puta visual novel foda. Eu peguei o Higurashi, né? Higurashi eu achei bem legal também. E Higurashi me tirou muito preconceito que eu tinha com VN, porque Higurashi tem vários dos problemas que você espera que uma visual novel, geralmente, que a galera que não lê muito diz, né? Ah, é prolixo, não sei o que. Higurashi é o ápice disso. Eu acho que muitas vezes a galera fala isso porque leu Higurashi. É verdade, Higurashi Mineko, né? Coisa do Ryukishi. Mas apesar de todos os problemas técnicos que geralmente as coisas do Ryukishi tem, que a galera acha que são todas as visual novels, mas não, é o Ryukishi que escreve assim mesmo. Eu amei o coração de Higurashi. Higurashi é uma história muito pessoal. Higurashi é uma história muito foda. Tô falando isso, o Higurashi VN, né? O anime foda-se, né? Você viu o anime e você viu uma versão resumida ruim de Higurashi, cagada, fodida. VN é boa. E o Higurashi, cara, ele foi sensacional. Quero ler dizer em alemão e japonês. Por que você vai ler em alemão, cara? Nem japonês, cara. Nem sei se tem tradução em alemão. Dito isso, o Higurashi foi foda. Aí eu fui lendo várias coisas de VN, assim, famosa. Tsukihime, Love Love, Kikokugai. Eu fui lendo vários clássicos, né, em seguida, assim. E a maioria visual novel longa que eu ainda não tinha lido, que era grande, parte do pacote de VNs obrigatórias. Eventualmente eu bati na parede, que é de olhar assim e falar, pô, li a maioria das principais. Agora falta algumas aqui que o pessoal comenta menos. E na época, não era Subahibi não era muito famosão. Subahibi eu acho que foi 2021. Subahibi, assim, ele era, tipo, amado. Muita gente gostava. Mas ele não era o que a galera pirava. Love Love era muito mais popular, por exemplo. Porra, o Mineko, né? Subahibi era meio renegadinho. E eu olhei o Subahibi e eu fui ler porque falaram pra mim, pô, você gosta de filosofia e coisa meio Evangelion e tal, lê Subahibi. Você gosta de David Lynch? Lê Subahibi. Meu amigo me recomendou essa coisa, tipo, Subahibi é pra você por causa dessas coisas, né? Porque a única coisa que eu sabia de Subahibi antes é que tinha muita coisa carliniana, assim, muito sexo estranho e tal. Eu falava, porra, não sei se eu vou ler essa merda não, cara. Não quero ver essas porra aí que vocês falam não, velho. Achava esquisito. Mas quando falaram pra mim que tinha filosofia, que o bagulho era meio conceito e tal, e David Lynch, eu falei, pô, é meu tipo de coisa. Eu já gostei de visual novel no geral. Se eu ver uma visual novel que tenha apelo pra minha sensibilidade e gosto pessoal, porra, pra mim eu acho que vai ser uma experiência interessante. Aí eu comecei a ler o Subahibson, né? Pra quem não sabe, o Subahibi, ele começa, né, o Subarashiki Hibi, com um capítulo curto, mas que demorou uma semana pra eu ler, porque eu achei chato pra caralho, que é basicamente as minas fazendo porra nenhuma em uma cidade meio misteriosa, num lugar meio misterioso. Tipo, elas vivem naquela cidade ali, mas ela é estranha, os aspectos visual mesmo, um lugar meio estéreo. Um lugar meio estéreo, tem um horror meio isolado, parece que você tá sozinho ali. E eles começam a questionar sobre um pouquinho, levemente, assim, um pouco de filosofia. Uma das minas tá esperando que chegue ao dia que vai chegar o fim do céu. E você não entende o que isso quer dizer. Até que vocês vão numa... Tipo, não, sabe aqueles carrinhos de... Esse carrinho que tem em parque de diversão que você entra dentro de uma caverninha e aí tem, sabe, pra você ficar com a namorada assim, vendo um showzinho de luz, efeitos especiais e tal. Os caras entram numa dessas, só que vai aparecendo umas coisas mórbidas, você fica, que porra é essa, irmão? 3 horas de jogo, 4 horas, sei lá, by the way. Você fica tipo, caralho, o jogo era só um slice of life bobão, com algum mistério acontecendo. Do nada tá tendo coisa interessante aqui, um negócio meio de horror.
Aí o bagulho fica psicodélico no final. Eu não vou explicar o que acontece. Leia. Na verdade, foda-se, eu vou explicar. Parece um trem do caralho, leva a menina e você. Eles fazem referência àquele Nairon... como mesmo? Acho que é Ginga Tetsudo no Yoru, né? Que é Night of the Galactic Railroad, um bagulho assim. Eles fazem referência a esse livro clássico. A situação é basicamente Night of the Galactic Railroad e fica implicado ali, pera, essa mina aí morreu? Ela tá morta já e eu tô devolvendo ela pro céu? Como assim? E aí na hora que ela descobre que aquilo é meio que um sonho, aquela realidade toda, aí começa a história de verdade. Ela alcança esse fim do céu, e aí reseta pro começo. Na hora que você reseta, viado, o bagulho ficava sinistro, cara. Começava a vir esse cara, que é o Mamiya Takuji, invadir a sala. Começava a fazer um discurso bem Bolsonaro, assim, começava a falar dos bagulho. Falando que ia chegar o fim do mundo, que it's over, tá ligado? Que milhões devem morrer. E você ficava, caralho, irmão, é o Shud Jack. E ele começa a mitar ali na sala, né? Fazer vários cortes ali pra postar, né? No TikTok. Estilo Nicolas Ferreira, assim, pra dar um grau, né? Acho que ele queria virar candidato a deputado. Só que ficou feio que ele agrediu a professora, né? E se a gente sabe que a ad hominem já não pode, já é feio fazer ad hominem com o coleguinha no debate, né? Mas feio ainda você agredir a professora na sala. Ele sai correndo, né? E ele começa a fazer um culto, assim, né? Ele cria uma igreja evangélica dele ali, tá ligado? Na escola. E o Takuji, né? Ele vai fazendo lá a igreja evangélica, fiel, caralho. E vira a situação do King Size do Rio de Janeiro, pra quem não lembra, né? Que estavam fazendo várias orgias com inúmeras execuções na escola. Eles começam a matar aluno, começam a fazer orgia, tomar droga, junto os traficantes, o caralho. E tipo, você não sabendo o que tá acontecendo. Você fica, caralho, cara, que isso? Você só vê de longe assim o que tá acontecendo. Você fica, caralho, irmão. Caralho. O que ele tá fazendo? Tem gente crucificada na escola. Os caras começam a fazer um culto maligno ali na escola. E é bizonho, você só consegue acompanhar de longe as consequências porque eles se reúnem em algum lugar escondido. Aí no final desse capítulo, irmão, eu não vou resumir a história, mas você tá cavando o bagulho ali, todo o culto lá, o King Size do Rio de Janeiro, várias execuções, muito sexo, muita droga, muita violência na escola. Na hora que você vai descobrindo que ele tá por trás disso tudo, que já era óbvio na real, mas você descobre como que ele fez, o que ele tava fazendo, que você vai lá no esconderijo dele, que era embaixo da piscina, e tem tipo um canalzinho ali que ele desce, aí ele vai tipo pra um prédio antigo da escola, abandonado. Aí, porra, irmão, ele vai lá e fala, você fez? Ele fala, eu que sabotei, tá ligado? Tipo aquele funk, eu que sabotei o copo lá da piranha. Ele fala, eu que sabotei a escola, eu que sabotei. E aí você fala, pô, por quê? Porque eu sou foda, irmão. Aí você fica, que isso, velho? Aí ele vai lá e fala, pô, agora é isso, mano. Pô, eu te achava resenha. Aí você fica, como assim? Aí ele se joga do prédio. Aí você fica, caralho. E acaba o capítulo 2. Essa é a introdução do Subahibi. Eu consegui resolver Subahibi, o que tava acontecendo, mais ou menos no capítulo 2 mesmo, né? No finalzinho. Porque se você observar a prosa e o que ele diz, eu te juro que tem dicas muito boas do que tá acontecendo. Tem no texto, tem dicas muito boas do que tá acontecendo de verdade. Porque tem várias inconsistências entre capítulos que você vai notando. Porque depois no outro capítulo é a perspectiva de outra pessoa, no outro é de outra pessoa, no outro é de outra pessoa. Você vai variando de perspectivas pra descobrir o que aconteceu nessa loucura coletiva na escola, que foi um culto maligno que surgiu na escola, que acreditava que o mundo ia acabar num dia específico. E por isso eles começam a fazer vários atos estranhos, matando pessoas, fazendo orgia. Depois que ele morre ainda vale a pena ler? Depois que ele morre, a história volta. Então você vai vendo a perspectiva de várias pessoas do que aconteceu de verdade ali. E tem inconsistências concretas do que acontece na realidade de Subahibi. Então, por exemplo, um boneco viu um personagem à noite nesse dia, nesse lugar. O outro não viu e ele tava no mesmo lugar. A outra viu esses dois personagens. Quem que tá pensando a coisa verdadeira? Esse aqui montando. Mistério. Esse aqui montando as pistas de cada caso. Tá, esse cara, ele viu isso, mas esse cara é meio pirado. Porque tem um capítulo que você vê a cabeça do cara piradão lá, que fez o culto evangélico lá, do bola de neve na escola, né? Aí, tipo, a mente dele é mais perturbada, então nem tudo que ele vê é confiável. Mas ele também vê coisas que explicam os motivos do que ele fez, e ele mostra mais ou menos o método do que ele fez. Então é um capítulo importante pra você montar o todo. Não é todo mundo esquizofrênico? Cara, não. Tem pessoas que são 100% confiáveis,
Tem pessoas que são confiáveis e é discutível até onde eles ficam são confiáveis. Tipo, tá, a partir desse capítulo a pessoa é mais confiável. E Subahibi foi influenciado por Churrascada Club. Cara, esse filme do Sion Sono aí, o Churrascada Club, eu não vou ler aqui pro Twitch não me derrubar. Eu acho que ele não inspirou Subahibi, mas eu acho que eles se inspiraram na mesma coisa, que é o ataque terrorista que rolou no metrô de Tóquio e nos cultos New Age do final dos anos 90. E o Subahibi, ele usa aquela profecia de Nostradamus como a base religiosa do culto maligno deles, que é a chegada e a descida do rei do terror do céu, né? Por isso que eles estão esperando o fim do céu. É a descida do rei do terror, sabe? Entende o que eu quero dizer? Esse que é o negócio que pega o Subahibi. A descida do rei do terror dos anos 90. No Subahibi eu acho que eles não falam isso tão diretamente do Nostradamus, eu não lembro porque ele faz tempo. Mas no Tsuinosora eles falam vocalmente. Isso aqui é a chegada do rei do terror nos anos 2000, dos anos 99 ou 2000. Eles falam vocalmente que essa que é a inspiração, em julho de 99. E tipo... Esse que é o negócio do Subahibi. Eles pegam essas teorias reais e eles baseiam pra fazer esse culto maligno. E o culto começa a fazer coisas absurdas ali na escola. Por isso que Subahibi é conhecido por ter muita coisa estranha. Porque o culto vai fazendo coisas estranhas na escola, com fundamentos esquisitos, e você também tá na cabeça de gente louca, vendo uma situação louca. Então, algumas situações exageram. Por exemplo, muitas das cenas perturbadas são na perspectiva do Takuji, que é o moleque louco, que é o moleque que faz a merda toda. E o Takuji, ele é um cara viciado em mídia otaku, né? E já que ele é viciado em mídia otaku, ele pinta tudo que ele vê na vida com coisas hiper inteligentes ou mídia otaku, tipo coisas tipo livros cultos antigos. Porque assim, ele foi forçado a ler literatura culta e tal, porque a mãe dele cobrava ele pra caralho. Mas a mãe dele cobrava ele a nível doente, por outros traumas familiares, não cabe aqui. Então, ele é um cara muito estudado, ele é um moleque muito inteligente. Só que ao mesmo tempo que ele é inteligente, ele se reprimia porque ele não podia ver nada otaku e feito pra ser divertido. Então quando ele tava escondido, ele super compensava isso com hiper consumo de mídia otaku. Isso inclui vício em pornografia extrema e tal. Então muitas das coisas que ele imagina são coisas totalmente insanas, de fetiches insanos que são metafóricos e explicam o psicológico dele. Eu não tô brincando. Tipo, as futanares são importantes pra essa história. Eu não tô zoando. Esse que é o estranho, Subahibi. As futanares são importantes. Entendeu? Por quê? Porque são parte do storytelling da cabeça desse moleque. E do quanto aquele moleque não consegue ver coisas normais e não botar coisas extremamente perturbadas e noções de vida estranhas que ele pegou de hiperconsumo de mídia otaku, entendeu? Vídeo que obriguei meu amor assista. Provavelmente vou skipar. Mas voltando. Então, tipo, o que acontece interessante? Por conta do hiperconsumo de mídia otaku dele, ele não consegue ver a realidade normal mais. Então, Subahibi chega um momento que você tá vendo, tipo... uma chuva de anjos futanares brigando no céu e fazendo uns negócios bizarros assim. E aquilo tem algum significado real que você não sabe o que é. E você tá tentando decifrar. Eu te juro. Isso tudo fazendo paralelo com, tipo, 5 livros, tipo, cultos ao mesmo tempo, porque o protagonista tem... Um dos protagonistas tem esse rolê, né? Dele ser o leitor, né? Mega culto, ao mesmo tempo que ele conta da mãe dele. Ao mesmo tempo que ele também é um cara insano otaku. Ele é os dois ao mesmo tempo, então ele vira um cara perturbado, sabe? E você tá tentando analisar o que tá acontecendo. Por isso que Subahibi vira esse negócio que é, entre aspas, problemático. Mas é difícil tirar tudo que tem de, entre aspas, problemático do game, porque realmente é atrelado ao storytelling dele. É estranho. É estranho, mas é da hora. Da hora, tipo assim... É um negócio que você fica lendo, assim... Eu chorei umas 3 vezes naquilo. É pesado, porque ele toca em muita ferida da tua vida também, né? Porque fala muito de trauma, fala muito do jeito que a gente lida com trauma, fala muito sobre o significado da vida. Ele usa vários filósofos, né? Ele pega desde Kant até Wittgenstein. O Tsunosora original, o próprio Skadi falou que era inspirado em Nietzsche. A discussão do Nietzsche também é puxada pro Subahibi. Aí ele gosta de pegar... Sabe, as pegadas na areia, que é a existência de Deus. Tipo, se o mundo é tão ruim, onde que tá Deus nesse mundo tão horrível? Por que ele não me ajuda se esse mundo é uma bosta? Que aí a resposta é porque, tipo assim... A pessoa acredita em Deus quando tá tudo bem, né? Tem 2 pessoas na areia, certo? Andando numa praia.
E elas estavam caminhando, assim. E tem uma pegada no lado, do seu lado direito, que você olha, que ela só vai se formando sozinha. E é Deus. Você tá andando e você vê uma pegada no seu lado, que é Deus. Mas tem momentos que essa pegada some e você fica, por que a minha vida tá uma merda? Por que Deus não tá me protegendo? Só tô eu sozinho aqui nesse mundo? A resposta é que naquele momento que você tá caminhando e você não vê a pegada de Deus, é porque Deus tá te carregando. Por isso só tem uma pegada, porque não é a tua, é Deus que tá te carregando e te levando pra frente. Eles chegam nessa resposta em Subahibi. Porque Deus em Subahibi é visto de vários modos. Cada personagem tem uma visão específica do que é Deus. Inclusive, isso é um tema na história. Até o céu muda de cor dependendo do personagem e de como ele vê o mundo naquele momento. E o Skadi, ele chega na conclusão que é impossível Deus e o mundo serem ruins em um mundo que todos os seres vivos nasceram pra serem felizes, sabe? Esse que é o negócio de Subahibi. Todo mundo nasceu pra ser feliz. Claro que a tristeza existe, mas porque a tristeza existe, você consegue justificar a felicidade existir em contraste. Porque se a gente vivesse só com a felicidade, a gente não saberia valorizar ela ou entender entender ela. A gente não ia viver feliz de verdade. Pra felicidade existir, tem que existir a validação da tristeza. E esse é o negócio do Subahibi, entendeu? É impossível que o mundo seja um lugar ruim. Porque a felicidade existe nesse mundo, ela é alcançável, e a tristeza tem a sua função na vida também. E a vida não vai ficar eternamente triste. É impossível a sua vida ser só tristeza. O problema é que a gente não valoriza. Quem falou isso foi o São Países ou Atônita. Não, eu não sabia, cara. Eu não sabia. Eu só li isso em Subahibi e fiquei... Irmão, Kino, verdade? E... como que eu posso dizer, cara? Ele vai pegando esse mistério todo pra discutir isso. Porque tem outra perspectiva também que aí vai mais no Wittgenstein, né? O Takuji, o cara lá do cultista louco, o problema dele é que ele quer criar lógica pro mundo e razões pra tudo. A paranoia dele toda, que leva ele a fazer toda a tragédia da escola, vem dele tentar racionalizar os eventos trágicos que acontecem em torno dele. E ele começa a acreditar, com explicações lógicas, ele vai usando a lógica pra montar uma coisa com a outra, que ele na verdade é o Messias. E que ele tá ali e o mundo vai acabar mesmo, o mundo tá se degenerando, e ele tá ali como mensageiro da morte pra trazer mais morte possível. E ele vai fazendo isso, sabe? E ele meio que não acredita nele mesmo, mas ele meio que acredita. E ele meio que só quer matar todo mundo, mas meio que ele também não quer. Ele tá confuso, sabe? Entendeu? Então, tipo... Ele fica pensando em filosofia, em lógica e no fato que o mundo tem que ter um final pra ele se justificar, ele ter algum significado, porque se o mundo for infinito é mais improvável que ele tenha significado do que se ele for finito, porque se ele for finito ele tem alguma função, ele tem algum ciclo que tem que terminar pra começar outro. E começa a pensar na porra toda. Em natureza do infinito, como seria horrível ser imortal, ao mesmo tempo como a morte é necessária, e ele começa a ficar louco nisso, entendeu? E parte do que Subahibi prega é justamente isso. Você não precisa ficar hiperpensando sobre a vida. Você tem que simplesmente focar em viver feliz, sabe? Se você, tipo, viver pensando na lógica a sua vida toda, talvez você vai acabar que nem o Skadi vê o Wittgenstein, né? O Skadi tem essa visão do Wittgenstein, isso é mais no Tsuino Sora, no outro novel dele. Que ele acredita que o Wittgenstein, né, na obra dele, ele tentou resumir o mundo com lógica, mas parte da conclusão da obra do Wittgenstein é justamente que não dá pra usar a lógica pura pra você conseguir resumir o mundo e faz sentido, sabe? Eu não sou especialista em Wittgenstein, não posso estar expressando besteira. A minha leitura foi guiada por um professor de faculdade, um antropólogo relativamente famoso. Eu não vou falar quem ele é, mas ele vem de uma linhagem de antropólogos. Talvez se você é da área da antropologia você saiba quem é por indução. Ele vem de uma linhagem de antropólogos. O vô dele, o pai dele, era tipo um antropólogo fudido também. E chegava a aparecer na TV com frequência. É esse cara que me ajudou a ler o Wittgenstein, ele que me deu a visão mais ou menos. Que toca na linguagem, na lógica, né? E em qual a lógica não consegue, sabe, armazenar ou explicar o mundo. Não tem como você tornar a filosofia uma ciência lógica, sabe? E blá, 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 blá. É que é muito rolê, não acho que é uma leitura muito precisa de Wittgenstein. É porque aí vai ter que entrar na parte de linguagem, vai ter que entrar na parte de tipo... Tá, o que ele tá fazendo aqui é tentando usar a lógica pra explicar o mundo inteiro no Tratados Lógico-Filosóficos, né? E ele vai... Qual que é o nome?
Ele vai, tipo, elaborando, ele vai entrando em contradições próprias e ele chega na conclusão que aquele livro inteiro é uma escada e que depois que você passa por aquela escada que você entende realmente que o livro dele quis provar que isso não é possível e é meio que isso. É bastante putaria. Eu não vou nem atrever a pesquisar, a explicar aqui sem pesquisa, porque apesar de eu ter entendido na época que eu li, e ele falou comigo, e ele me ajudou com a leitura, ele me deu artigo acadêmico, ele que guiou a porra toda porque eu falei que eu tinha interesse, porque eu tinha lido Subahib. Na época eu consegui entender. Agora hoje em dia, até pra explicar é foda, porque o Wittgenstein já é ruim de entender, sendo bem honesto, viu? E porque ele já tem diálogo com o próprio Kant, já tem diálogo com a porra da filosofia inteira, na verdade, né? Então se você pega o diálogo no meio já é confuso. Então quando você é guiado pra entender com... Você indicou o Subahib pra ele? Não. Eu não falei o motivo que eu tava perguntando coisa disso pra ele. Ele só ficou impressionado. Caramba, o aluno aprendendo sobre Wittgenstein, que legal, porque eu tenho interesse nisso, eu tenho amigos que estudaram isso e não sei o que, sabe? Então, tipo... Subahib, ele meio que chega nessa conclusão que você tem que usar toda essa lógica e todos esses pensamentos filosóficos e no lugar de você ficar preso neles, você tem que usar como uma escada e depois jogar pra longe. Tanto que Subahib não faz sentido. A história propositalmente não faz sentido, como se fosse uma alusão ao próprio Tratados Lógico-Filosóficos entrando em conflito com ele mesmo, né? E ele propositalmente depois cria plot holes e questiona sozinho. Eu não quero falar muito, porque tem muita coisa interessante na escrita de Subahib que é alusão a esse livro. Tem mais livros, né? Então, esse vídeo do TCC de filosofia do Wittgenstein é legal. Eu vi esse também, quando eu li Subahib, que o cara, tipo, explicou Wittgenstein tudo com as fotinhas da Yana. Já pensou se ele curtisse Subahib? Ia ser foda. É que eu não quero palpitar Wittgenstein, porque a verdade sobre Wittgenstein é mais confuso ainda. Quem acha que entendeu Wittgenstein não entendeu, provavelmente. Isso também é parte do conflito Wittgenstein, né? Wittgenstein até hoje é estudado, é confuso, fudido de entender. Tipo, eu acho que todo mundo concorda nas premissas simples do que o Tratados quer falar e depois do que Investigações quer abordar, mas especialmente em relação à linguagem, né? Especialmente em relação à observação do campo da linguagem como uma expressão de ideias e blá blá blá, mas... Cara... esse é um rolo que eu não vou entrar, sabe? Eu tô interessado onde isso influenciou o Subahib. E aí depois também... Ele usa também aquele filme do Wittgenstein, mas isso é no Tsuino Sora. Tá, por que eu tô falando de Tsuino Sora? Tsuino Sora é o Subahib 1. E Subahib é meio que um remake dessa história chamada Tsuino Sora, que foi a primeira visual novel que o Skadi escreveu. Só que, na época do Tsuino Sora, ele gostava de ler Nietzsche e Kant. Enquanto na época do... Qual que é o nome do Subahib? Ele pegou apreciação pelo Wittgenstein e pela vida do Wittgenstein. Mas no Tsuino Sora ele já citava o filme do Wittgenstein, porque ele já conhecia o Wittgenstein. E ele falava sobre... O filme do Wittgenstein tem uma parte lá no final específico que ele gosta de dramatizar, que é uma metáfora em relação a construir um mundo inteiro baseado em lógica, sabe? E notar que o mundo não pode ser reduzido à lógica. E Subahib tenta pegar isso, entendeu? O mundo não pode ser reduzido à lógica, a explicações, tem coisas que não tem como explicar. Tsuino Sora tem Spinoza também. Spinoza tem tudo que é do Skadi. E ele gosta de pegar aquele... Eu esqueci o nome. Qual que é o nome daquele negócio? Que é tipo ver o mundo como um pedaço do universo. Eu esqueci o nome. Quem manja de filosofia, tipo aquele Metamorfose? Ajuda aqui. Aquele bagulho lá que tipo, você tem que ver a sua vida como um pedacinho do universo. Essa ideia do Spinoza. Deus se natura. Não acho que é esse não, deixa eu ver. Vou procurar aqui essa porra, foda-se. Aqui é Subespécie Aeternitatis. É isso aqui que o Skadi gosta de referenciar muito nas obras dele. Inclusive no Tsuino Sora tem uma música com esse nome. Isso é um aspecto que Subahib também tem, né? Na história dele que... Eu não lembro se tem referência direta, mas o autor ele referencia muito nas obras dele diretamente. Subahib indiretamente, eu acho que referencia no mínimo. Que é isso aqui, sabe? É da perspectiva do eterno, sabe? Você observar a realidade a partir da perspectiva do eterno, a partir do universo pelo que ele é naturalmente. Loucura, né? Skadi pega muita influência, cara. Eu lembro quando eu tava nesse buraco do Skadi, eu ficava lendo essas coisas, procurando, tentando entender, só pra entender a historinha dele. E valeu a pena, cara. Hoje em dia, eu tô todo esquecido.
Parece beber de Agostinho. Eu não sei se ele bebeu coisa especificamente de Agostinho. Aí tem que chamar o Erdna. O Erdna, eu acho que ele manja mais ele gosta de filosofia de igreja, né? Então ele manja essas coisas. Eu não manjo porra nenhuma. O que eu estudei de filosofia e sociologia é mais na parte jurídica. Então pra mim não se aplica tanto, né? Eu até citei um antropólogo lá que inspirou Engels no último vídeo. Eu tive que pesquisar de novo, mas se perguntar o nome, não lembro nem o nome do cara, mas... Porque não é meu foco, entendeu? Mas eu acho interessante, Eu tô levantando mais os assuntos pra vocês pesquisarem, se vocês tiverem interesse ou querer conversar, ou lerem Subahib, pra tirar suas próprias conclusões, né? Então é foda, sabe? Ah, o Cyrano de Bergerac, tem um capítulo que é um retelling de Cyrano de Bergerac, né? Que ele referencia também de modo direto no capítulo. E tem implicações dessa história toda seguir inspirações literárias, né? Essa história do Cyrano de... É engraçado que metade desse capítulo é Alice no País das Maravilhas, né? E a outra metade é Cyrano de Bergerac. E é proposital, eles referenciam, tipo, vocalmente também no meio da história. É bizarro. O problema de Subahib pra mim, ó, vamos lá. Eu não acho nem o uso de sexo dele um problema tão grande quanto a maioria do pessoal pensa, porque faz sentido com o que ele quer em atmosfera, ideia, horror. Acho interessante. Pra mim, o problema do Subahib é a segunda metade da história. Achei ela mal conduzida ao extremo. Porque o que acontece? Vamos dizer assim que o Skadi, o autor de Subahib, ele tem, né? Ele tem um fascínio pela estética de cinema meio cult, de literatura hard literature, né? Literatura pesada, né? Vamos dizer que ele gosta de filosofia, vamos dizer que ele gosta de um monte de coisa, que ele pega várias inspirações soltas e não sei o que, algumas inspirações mais estritas. Vamos dizer que ele faz tudo isso. Legal, né? Mas chega na metade da história... o Skadi chega e faz o seguinte. Eu vou explicar pra você tudo o que aconteceu. Ele explica coisa que, tipo assim, ele já deu dicas o suficiente no capítulo passado pra você absorver naturalmente sem ninguém te explicar. E fica uma merda a história por, tipo, 5 horas de jogo, 10 horas de jogo, não lembro. Os 2 últimos capítulos, eu acho eles horríveis, porque eles só ficam explicando e mostrando cenas, tentando explicar, ó, na verdade isso aqui era isso, na verdade isso aqui era isso. Então, tudo que você teorizou nos outros capítulos vai ser respondido de modo concreto. Você vai ter uma perspectiva 100% confiável que só tá ali pra explicar tudo. E não agrega muito na história. Jabberwock 2 e o... eu acho que é... Witch Dream? Não, tenta lembrar o nome do capítulo. Não lembro o nome dos capítulos. É o capítulo da Hasaki e o Jabberwock 2. Eu acho que é o Witch Dreamed It, né? Da Witch Dreamed It. Witch Dreamed It. Eu não gosto desse capítulo também. Dizem as pessoas que leram em japonês que o Slice of Life desses capítulos é muito bom e que não traduziram bem na VN, né? Mas eu não sei, eu li em inglês, então pra mim foi só uma droga esses capítulos. Até que chega no final, ele resolve a história bem. Eu acho todos os finais de Subahib bem legal. Mas tem um final, que é o Tsui no Sora 2, e se você sabe que Subahib é um remake de Tsui no Sora, é bizarro ter um final chamado Tsui no Sora 2, que é como se fosse tipo uma sequência do original, que o final é um paralelo imenso com o final da VN que ele tava fazendo como remake, que era o Tsui no Sora. E ele começa a discutir se comunicação humana é real e se a língua é possível ser usada para comunicar tudo, ou se há um limite na linguagem. Aí ele começa a entrar naquela coisa meio Wittgenstein das ideias de limite da linguagem, o caralho. E ele começa a falar sobre isso, porque você viu a perspectiva de várias pessoas individualmente que não se comunicavam e não conseguiam se entender sobre o que estava acontecendo, com perspectivas variadas e verdades emocionais, não emocionais, traumas afetando a visão de cada pessoa. E ele começa a discutir se, tipo, tinha um jeito de resolver essa situação, ou se é possível você sentir a dor de outro humano igualmente, tipo, você sentir a exata dor que a outra pessoa sente, sabe? Se tem como certas coisas serem indescritíveis ou descritíveis. Se é possível que o universo só... Ele começa a entrar até em aqueles... em solipsismo, nessas coisas. Começa a falar, porra, e se o mundo inteiro for uma pessoa só? Sabe? Que tá alucinando várias pessoas.
E se as pessoas não existirem, só você? Ele começa a questionar tudo. E ele começa a apontar furos da história. E nesse momento da história, isso aqui não tá resolvido. Isso aqui, isso aqui. Ele não conclui nada. Ele deixa você pensando e falando, cara, o que importa não é que você teve um final feliz. Sabe? E... Eu já escrevi uns textos sobre Subahibi. Eu acho que tem um no vídeo do stand. Eu escrevi um comentário gigante sobre a visão do Subahibi quando eu não lembrava da história bem. Do Rock mandou R$2. Não sei como você consegue defender obras tão mal escritas como o Mineko e Higurashi. A menina falando de amizade enquanto descarta um corpo é incantável Ryukizi não sabe escrever nada. Cara, eu não sei como você consegue pegar uma cena contextualizada dentro da narrativa que faz total sentido com o que tá sendo narrado e contado e julgar simplesmente pela estética superficial. Eu tô falando sério, estética superficial. É tipo, nossa, a cena tem um corpo morto e eles estão falando sobre amizade. Foda-se. Caralho, isso é um argumento? É rage bait. Nossa, que legal, vou dar ban. Foda-se. Não vou dar ban não, piada, mas tipo, eu tô falando só que é... estética. Aqui, ó. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Pensa em Pulp Fiction. Tu vai lá. Tu tá vendo os caras discutindo sobre o Royal com queijo quando vão matar outra pessoa. Você vê os caras fazendo piada pesada pra caralho enquanto tem um corpo morto na parte de trás do carro. Tá ligado? O que você acha, mano? Você acha que, tipo, faz sentido? Não é pra fazer também. Não precisa fazer também, não. Cara, tem muito problema em Higurashi, mas isso aí não é um problema, não. Isso é burrice mesmo. Mas voltando. É um comentário muito burro, cara. Caralho. Mas voltando ao Subahibi. O negócio do Subahibi que pega... Eu aposto que ele não leu Higurashi. Deve ter visto no anime essa porra. Que no anime é uma bosta mesmo. Ah, não. A Persona 4 merece umas críticas. Então, voltando ao... Voltando ao comentário. Tô tentando lembrar onde a gente perdeu no fim da... Qual foi o fio da meada que a gente perdeu aqui com o Subahibi? Ah, é. E o Subahibi ele acaba de modo meio aberto. E ele abre alguns mistérios que são meio que difíceis de resolver. Você que interpreta o que foi a história no final. Ou o que é a vida, ou o que é a realidade. Que ele questiona a história como se fosse um... É microcosmo que eles falam? Acho que é microcosmo, né? Como se fosse um microcosmo da realidade como um todo. Tipo, se essa história... tem coisas não resolvidas, assim como a realidade, e as coisas que eu tô questionando nessa história se aplicam na realidade. E deixa você confuso, mas ele quer que você aceite essa confusão e aceite a vida como ela é. E é interessante essa coisa toda do Subahibi. Eu acho o Subahibi interessante. Eu não spoilei as coisas grandes da história, certo? Os twists grandes, eu falei da estrutura narrativa mais ou menos, mas tem muita coisa que eu não falei. Tem coisas muito interessantes sendo usadas. Do Rock mandou R$1. Então o sorriso de psicopata também é estética? Tá tudo bem animes como Redo of a ler fazer tudo o que faz, Muinterji, mas Sudoeste é estética, tá certo. Amigo, no dia que você souber escrever psicopata sem colocar o I entre o P e o S, você volta a falar de narrativa. Você não sabe ler e nem escrever. Depois que você souber ler e escrever, você volta a pensar um pouco. E o pensamento exige uma camada de abstração que você não tem acesso, porque você não sabe ler e escrever. Eu recomendo que você volte pro jardim de infância, cara. Porra, psicopata com I, cara. Que burro do caralho. Pelo amor de Deus, viu? Caralho. Não é maldade, cara, que é um erro de português muito feio, cara. Caralho. Não é uma crase. Crase foda-se, sabe? Porra, um I no meio. Psicopata, porra. Caralho, irmão. Psicopata. Ai, caralho. Dá vontade até de preguiça de discutir o que o cara vai falar quando escreve palavra assim. Eu tô com preguiça, não vou discutir isso. Até porque não teve, o comentário dele não teve nem relação lógica com o que ele mandou. S1IVA mandou R$1. Frost, acho melhor tu reagir primeiro o vídeo que o Sol mandou e depois tu reagir ao meu. Porra. Elis Fiuza mandou R$15. Opa, bora ouvir um som meu. Se gostar, escute mais. Ninguém mandou ele fazer. Lucas Fiuza. Caralho, irmão. Tá, mas voltando ao bagulho. Tá, Subahibi é bom. Subahibi é muito bom. Eu dei 10/10, eu acho 10/10. Mas eu acho 10/10 pelo que ele acerta, irmão. Por 4 culo underline mandou R$1. Tem que fazer no modo serio. Como assim, modo sério? Não sei. Mas o Subahibi eu achei 10/10. Eu achei ele realmente incrível, eu achei ele maravilhoso.
Pra mim o que estraga é a segunda metade da história. É um problema grande. Mas o bagulho é tão bom onde ele acerta e onde ele dá certo que, tipo, eu meio que não ligo. Eu acho o horror dele um dos melhores negócios de horror que eu já vi na minha vida. Me assustou pra caralho. Me assustou mais que qualquer Silent Hill que eu joguei, qualquer Fatal Frame. Me assustou mais que qualquer jogo de terror legítimo. Subahibi me assusta pra caralho. Tenho medo pra caralho de Subahibi. Mas, se estraga, por que 10/10? Porque o bagulho é muito bom, entendeu? Até aquele primeiro capítulo que eu acho chato, depois que você recontextualiza e você entende tudo que tá acontecendo, ele faz sentido onde ele tá e ele é, tipo, muito bem feito. Ele tem ideias muito boas, tinha foreshadowing de muita coisa desde o começo. Muito interessante. Ele acerta tanto que mesmo tendo 2 capítulos que representam acho que umas 10 horas da história, 7 horas da história, não sei, que eu não gosto particularmente, eu acho que tem muita coisa cagada ali no meio, onde ele acerta é tão forte que eu não consigo negar que afetou minha vida em nível extremo. E chegou a um ponto que o motivo que eu comecei a aprender japonês foi pra ler mais visual novels do Skad, né, que é o autor de Subahibi. Eu queria ler o Tsui Sora. Aí eu consegui ler Tsui Sora acho que em 2022, coisa assim, 2023 ou 2022. E eu aprendi japonês por causa dessa porra. Eu fiquei, caralho, cara. Alice Fiuza mandou R$5. Esqueci o link. Suave, mano, é nóis. Então, em suma, galera. Subahibi é foda. Tipo assim, eu não consigo ignorar que eu acho que ter 2 capítulos são realmente ruins dos 7, 8 capítulos de Subahibi. Não, são 7, mas os finais que me lembro. Prost, Deus permitiria ler Subahibi mesmo com as fotos se comendo. Cara, é só você não ter pensamento lascivo ou fazer nada lascivo com ela. E eu pelo menos, eu não tive... Você não tem como ver lascividade naquilo. Parece tipo um filme de horror, sabe? Algumas partes. Tem vezes... E tem vezes que é fetichizado, que eles escrevem um monte e tal. Você pode dar contra o que você não vai ter remorso. Mas... Sei lá, cara. Loucura. Sabe? Tipo... É bizarro, mano. O negócio é bom. Se você gosta de Welcome to NHQ, é bem parecido. Se você gosta de Oyasumi Pum Pum, não tô nem brincando. Saltital do Jazz mandou R$1. Foi refutado. Fiz um texto com mais de 40 linhas junto com a Rodo no meu blog Sudoeste refutando essas visual novels pseudo-intelectuais. Eu já escrevi coisa muito melhor que o Ryukizi. Beleza, a gente vai avaliar seu blog depois. Se tiver engraçado, mano, você se fudeu, tá ligado? A gente vai rir da tua escrita. Se tiver psicopata com isso, você se fudeu. Usa o corretor alto. Já coloca o edit ali, bota no alto e já vai corrigindo um por um. Se eu ver um psicopata com I, eu vou dar risada, pô. A gente vai ver sua refutação. Caralho, irmão. Tá, vamos lá. Tu quer ler visual novel sendo católico? Cara, mas acho que não tem problema de você apreciar a arte, né, pela arte sendo católico, desde que você não tenha lascividade ali. Você fala, não vou ver isso, não vou apoiar isso aqui, não gosto disso aqui. Você vê pela história, né? Acho que não tem problema. Frost, Lily Chow Chow, hein? Lily Chow Chow é bem parecido com Subahibi também. Se você gosta de Lily Chow Chow, tem apelo parecido com Subahibi. Um bom filme. Eu lembro que eu fiz o inverso. Eu li Subahibi e depois eu vi Lily Chow Chow. Fiquei, caralho, é o filme de Subahibi, irmão. Tem bagulho de perspectiva, tem bagulho de vários personagens sendo abordados. Aqui não tem loucura, mas não é a mesma loucura de Subahibi, né? Subahibi é mais a loucura Lost Highway do que a loucura Lily Chow Chow. Mas é um pouco Lily Chow Chow também. Mas o que eu tô querendo dizer é que não tem problema você ler Subahibi, seja lá o que for. Inclusive Subahibi, eu acho que ele tem argumentos bons pra existência de Deus. Não ironicamente. E eu acho bizarro dizer isso. Eu tô me achando muito bizarro por dizer isso, mas é verdade. É que Subahibi é um negócio tão estranho de descrever e você falar que existe, sabe? Mas existe. E a coisa mais engraçada é que o bagulho é tão bom, viado, que eles fizeram um álbum. Aqui, ó. Um segundo. Eles fizeram um álbum inteiro, né, baseado em Subahibi. Tá ligado? Eles fizeram um álbum inteiro baseado... Eles fizeram um álbum de fã inteiro de Subahibi. Os caras fez um álbum inteiro de Subahibi. E a Subahibi tem um shoegazezinho na trilha, né? Ele tem como uma finalização de capítulo um shoegaze. E os caras, eles foram lá e fizeram um álbum de fã de Subahibi, que tem vários tipos de música e várias músicas diferentes assim. E os caras fez umas músicas nessa qualidade aqui, os fãs, né? Pra homenagear a nova. Saca só.
Assim, isso é música de fã, isso não é oficial. Um fã fez simplesmente porque ele gostou de Subahibi. Eles têm um álbum inteiro de músicas nessa qualidade, feita por fãs. Na real, são 3 álbuns. Caralho, eu só achei um deles. Eu não vi os outros. Entrando nessa lógica de Subahibi trazer várias perspectivas pra montar o quebra-cabeça que é a narrativa, eu gosto de dizer que Subahibi dos filmes é Confession. Cara, então, eu também vi esse Confession e eu senti a mesma coisa, cara. Especialmente nessa coisa que você pega que o... Tem um moleque que é basicamente o Takuja ali no Confessions, que é tipo, esse moleque é meio psicopata, mas não é uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que tá meio que enlouquecendo e a situação só propicia ele a piorar. Ao mesmo tempo que tem outras pessoas tendo relações que elas têm seus problemas e elas não conseguem se conciliar ali. Eu vi Confessions, né? Confessions é um filme interessante, não sei se vocês já viram. O começo do filme é literalmente só um discurso da professora. E é uma das melhores cenas que eu já vi no filme. Obrigado, viu, Sinf BRBR? Vim pelo Gnose Games. Gnose Games é um bom canal. Gnose Games é um bom canal, cara. Agradeço muito essa galera. Esses caras aí do Seeket não são muito bons. Mas o Subahibi, esse que é o negócio do Subahibi, né? Tem desde discussão das pegadas na areia, né? Da existência de Deus. De aceitar que Deus existe mesmo nos piores momentos da sua vida porque ele tá te segurando. Aceitar que se Deus é bom e todos os animais nasceram, né? Pra tentar alcançar a felicidade, é impossível. Sabe, que esse mundo seja ruim. Sabe, o fato que todo mundo tenta ser feliz no mundo já é uma prova que esse mundo é feliz, é bom, né? Então é um negócio meio até antignóstico, né? Se você parar pra pensar que ele valida que o mundo foi feito, né? Com uma empatia, né? Envolvida, né? Pelas criaturas, pelos seres que vivem aqui. Subahibi é legal. Nossa, mas é aquela coisa, cara. Você tem que ter tolerância com muita merda. De coisa, tipo, pesada. Mas não é esse que é o problema da obra. Porque eles até contextualizam de um jeito interessante. Apesar das descrições serem longas, às vezes. É que nem o Lost Highway do Lynch, assim. Um negócio que realmente me pega é que a segunda metade decai muito a qualidade. Mas ele faz tão bem as coisas na primeira. E depois os finais são tão bons que eu não ligo. Sabe? E meio que virou uma das minhas obras da minha vida. Eu acabei de comprar o box físico. Por isso que eu tô fazendo live também. Me deem muito dinheiro, por favor, quero dinheiro. Falando sério, me deem. Eu tô falido, eu comprei o box físico do Subahibi. E eu não sei nem como eu vou importar pro Brasil agora, que meu amigo no Japão já pegou. Sabe? E... como que eu posso falar? Me deem muito dinheiro. E eu planejo jogar Subahibi de novo em japonês. E aqui que tem a gnose de Digimon. Não, aí é a galera do porra. Aí você vai ter que mexer com a galera do Seeket não, que eles manjam mais que eu dessas coisas, cara. Eu sei mais ou menos de japonês. Box físico é paixão mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o box físico do Subahibi que eu peguei. O cara que pagou pelo Subahibi matou essa live. E ele não notou ainda que ele matou essa live. Legitimamente ele matou essa live. Eu gosto muito dessa porra. Aqui, ó. Box do Subahibi que eu comprei aqui no Japão. Não sei como eu vou importar essa porra de volta. Aqui, ó. Me joguem dinheiro nessa live. Eu preciso pagar isso aqui. Ó, já chegou na casa dele. Aí tá Kotobato Senjutsu no Monogatari. Né? É uma história de palavras e melodia, né? Porque eles também fazem uma metáfora lá específica que é tipo de que o cérebro humano, né, ele consegue... Como que eu posso falar? Esse ponto eu tô burro de Subahibi, tem que reler. Nem lembro a metáfora direito, mas eu lembro que eles têm uma metáfora em relação à sinfonia e harmonia.
Em relação ao jeito que o universo funciona. Era legal. Eu lembro que era no capítulo 3, mas eu já esqueci, cara. Porra, que eu li isso aqui também quando? 2021? O Tsui no Sora eu li mais recente, por isso que eu lembro mais, mas... É bem legal. Deixa eu ver se eu encontro toda a edição de aniversário do Subahibi aqui. Subahibi... Eu tenho que procurar em japonês, né? Aqui, ó. Achei aqui, ó. Espero que não tenha nada pornográfico no site. Eu assisti Blue Velvet, foi a primeira coisa do Lynch que eu vi lá no Twin Peaks. Sabia que o Blue Velvet é meio que o Twin Peaks beta, né? Tem, cuidado. Tá, vamos descendo com cuidado aqui. Dá uma olhada. Esse é o site do negócio. Eu tô com medo de descer aqui, tem uns negócios fudidão. Nossa, não, se eu descesse aqui eu tava fudido, irmão. Puta que pariu. Deixa eu ver se tem alguma imagem mais safe que eu possa mostrar. Tô tentando encontrar, gente, perdão. Eu gosto muito de Subahibi. Tipo, legit muito, 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 muito. Porra, mudou minha vida. Saca só. Tem aqui o booklet como é mesmo? De 15 anos, né? De 15 anos do lançamento do bagulho. Já tá velho isso, Subahibi. Tudo em um pacote. Esse aqui que eu me lembro é uma entrevista sobre os Denpage. Alguma coisa assim, ó. Taidan to Shuroku Yote. Esse é Voice Disc, não sei o que é exatamente, né? Que ele fala aqui, ó. Tokuretsu Onsei wo Seisaku Yote. Não sei exatamente como é isso. Esses são os CDs de trilha sonora. Esse é o Tsui no Sora Remake. Esse é o original, ó. O Tsui no Sora original vem junto. Esse é o Subahibi. Furenzoku Sonzai. Foda. Eu tenho outra página que eu quero ver aqui. Deixa eu ver se eu posso mostrar. Quase Frost, calma, porra. Quase canal de base. Tá, esse aqui tem coisas que eu posso mostrar e coisas que eu não posso mostrar. Então eu vou fazer essa regra aqui, ó. Dá um segundo. Aqui tem os merch a mais, né? Mas é merch, né? Tem umas artes bem bonitas no negócio, mas... Mas eu não posso descer, porque tem um monte de coisa que não pode aqui. Enfim. É isso aí que pediram falar de Subahibi. Eu falei de Subahibi que eu posso, né? É isso, né? Eu gosto, eu recomendo pra vocês, cara. Eu recomendo. O que você acha da página Subahibi Irônico no Twitter? Eu acho muito boa. Eu recomendo Subahibi Irônico no Twitter. O link dos fan álbuns. Tá aqui, ó. O link aqui. É esse site aqui. Esse Jabberwock Sounds. Vou colocar no chat ali. Quem tiver no YouTube, leia. Enfim. É isso. Já discutimos o suficiente disso aqui. Subahibi é muito bom, eu dou 10/10. Eu acho foda. Não é perfeito, mas onde ele acerta, ele é muito bom. Um bagulho irado. O problema de eu estar discutindo é que há anos depois que eu fiz a pesquisa de Subahibi, fiz pesquisa da filosofia e tal, então esse ponto... Pô, eu já tô muito enferrujado com isso aí, cara.
Tô muito enferrujado com a pesquisa do Subahibi. Tô muito enferrujado com o Subahibi, apesar de eu lembrar toda a história. Tá ligado?